Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um Qual o Tema? Nessa semana recebendo a Mayara Abreu, que fala sobre o ensino de história no Brasil e o contexto político versus projeto pedagógico. Vamos aqui receber os nossos convidados. Rafael, seja bem-vindo. Uma boa noite. Esperar a nossa convidada entrar. Aí a gente inicia esse bate-papo. Tema bem legal aí. E aí a gente já fala com a nossa convidada. E esperar aqui o pessoal entrando. Bem-vindos. A gente vai iniciar aqui. Prontinho. Cadê a Mayara? Guarda aqui. Raquel, seja bem-vinda. Boa noite. A Mayara, então, ela fala sobre o ensino de história no Brasil. Ela faz toda a trajetória, né, do ensino de história no Brasil e vai falando ali dos períodos políticos, como vai mudando as LDBs, né, toda a estrutura do ensino de história. Só aguardar ela entrar aqui. Vamos lá. Vou pegar aqui o título da nossa live. Deixa eu ver aqui com a Yara. Guardando ela entrar aqui. Boa noite, Lorena. Seja bem-vinda. Aí entrou. Vou fazer o convite aqui. Guardando. Olá, Mayara. Olá, Matheus, tudo bem? Tudo bem? Uma boa noite. Só um minuto que meu som tá um pouquinho. Ai, agora eu tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo? Então tá Tô bem. te ouvindo bem. Uma boa noite. Queria te agradecer, né, por topar participar aqui do projeto, falando com a gente um pouco da sua pesquisa. E é um prazer receber
É, também quero agradecer a todos aqueles que estão nos acompanhando, por estarem aí, aqueles que vão ver logo mais. Mayara, primeiro eu peço que você se apresente, né? Fale um pouquinho de você, para a gente te conhecer. Então, Matheus, tudo bem? Boa noite a todos e todos. Eu que agradeço o convite. Foi muito bacana reler o meu TCC depois de tantos anos, né? Eu escrevi há 9 anos atrás. E, assim, foi divertido, foi extremamente prazeroso fazer a leitura. Eu sou a Mayara Abreu, sou professora de História. Também leciono Sociologia e Filosofia, mas a minha disciplina de origem é História. Sou professora da rede pública. Leciono desde os 18 anos, na rede pública municipal e depois na estadual, né? Uhum. Sou licenciada em História, depois estudei História do Brasil, História da África, né, na pós-graduação, e Religião de matriz africana também, que foi minha última pós-graduação. É, Agradecer a Raquel também pela indicação. Foi muito bacana. Gostei Raquel, bastante do projeto, né, da proposta. sim, sim. Mayara, o que te levou a fazer história? Por que escolher história? Então, vai ser até difícil entrar nesse tema, porque é um assunto que me emociona bastante. Eu, desde pequena, sempre fui muito apaixonada por foto antiga, pelas histórias que eu ouvia das pessoas mais velhas. E o meu avô, que foi a pessoa que mais me incentivou, que eu acabei perdendo no ano que eu me formei, né? Ele faleceu em 2009, que foi o ano que eu defendi o TCC, que eu me formei. Ele me contava, nossa, muitas histórias, né? Períodos até que ele não viveu, por exemplo. Meu avô é de 40, e ele me contava como Vargas chegou ao poder e com uma riqueza de detalhes que ele tinha ouvido, provavelmente, do pai dele, e a minha vontade era mergulhar naquelas histórias, era fazer parte daquele cenário, era ter visto aquilo acontecer. Eu me lembro, inclusive, que a primeira viagem que eu fiz com a faculdade foi para o Rio e a gente conheceu o Catete. E quando eu vi o pijama do Vargas, eu fiquei enlouquecida, porque eu queria levar ele lá para mostrar, né? Aí eu tirei um monte de foto para mostrar para ele depois. Oh, olha só, o que o senhor me contou e tal. Então eu sempre fiquei muito encantada com a história e com as histórias políticas. Mais com a história do Brasil e com as histórias políticas que ele me contava, né? Tinha aquela coisa de levar a criança para votar, eu achava o máximo aquilo, de apertar o número na urna. Eu lembro até a primeira vez que ele votou no Lula, primeira vez que o Lula ganhou, né? Que ele me levou para votar e eu achei aquilo o máximo. E ele era o único do contra da família, porque os irmãos dele eram todos de direita e falavam para ele: ah, não, mas o Lula é comunista, o Lula vai botar fogo nos carros. E eu, criança, ficava assim, gente, por que alguém vai botar fogo num carro, né? O carro é uma coisa cara, sem entender nada daquilo. E depois, né, tive muitos contatos com a história através de duas professoras que eu tive. Uma no ensino fundamental, que foi a Ana Mary, e outra no ensino médio, que foi a Lauren, que fez com que eu me apaixonasse ainda mais pela história de modo geral. Mas o meu avô acho que foi o principal incentivador, tanto que eu dedico o trabalho a ele. Eu já dedicaria, né, quando eu comecei a escrever, ele ainda estava vivo, ele faleceu em abril do ano que eu me formei, e aí eu meio que dei uma travada quando ele faleceu, sem conseguir escrever, depois eu entrei naquela vibe produtiva de virar à noite, consegui concluir o trabalho e fazer a homenagem que eu queria. Sem nem o que falar. Mas isso é muito legal, né? Porque tanto. Eu acho isso muito legal na história, esse negócio de alguém que te conte, né, a história. Como seu avô te contou. E aquilo estava muito próximo a ele e tal. E a gente vê que a história é tão próxima da gente, né? É algo tão próximo que às vezes a gente fica naquela realidade. Não, mas isso aí é tão longe, né? Getúlio Vargas, isso é passado, né? Aí quando a gente conhece e vê uma pessoa que ali viveu naquela época, cresceu próximo, aí tu fala, caraca, olha a riqueza, olha como é que passou, olha como é que eram as coisas. É completamente diferente, né? Acho fantástico. E é uma história que a gente não encontra nos livros didáticos, né? É uma Sim. história que não está contada, né? Tem até um trecho do Sérgio Buarque de Holanda que eu cito no início do trabalho, falando um pouco sobre isso, né? Que mais importante
são esses personagens e figurantes mudos que fazem de fato a história. E o meu avô, no caso, era um personagem desses. Depois, ao decorrer da minha trajetória acadêmica, quando eu me encantei pela história da África e comecei a estudar, eu comecei a entender, por exemplo, a importância dos griots, a importância dos mais velhos, dessa coisa de contar a história, porque tem detalhes que eu me lembro que certamente eu não lembraria se eu tivesse lido num livro, se eu tivesse aprendido na escola de uma forma tradicional, tivesse visto aquilo num livro didático. Essa contação de história é uma coisa muito bacana, porque a gente vê, de fato, eu me lembro quando ele me contou da ditadura, que ele realmente viveu, né? Na década de 30 não, mas da ditadura, ele criança, ele relatava para mim, quando ele tinha, acho que tinha 9 anos, se eu não me engano, quando o Vargas se matou, ou 13, eu não lembro exatamente. E ele falava com uma riqueza de detalhes, a data, né, que os comércios fecharam as portas até a metade, que as pessoas choravam nas ruas, que as pessoas ficaram de luto em homenagem ao Vargas, tamanha foi a comoção. Ele me contava aquilo com uma riqueza de detalhes que eu vou me lembrar muito mais do que o que eu aprendi da Era Vargas, por exemplo, na faculdade, sabe? É muito incrível essa vivência, né? Sim. Ficar marcado. Mayara, fala pra gente por que esse tema, né? Por que escolheu esse tema e já pode ficar à vontade para falar sobre ele, tá? Ok. Então, eu era como é que eu vou dizer? Uma efervescência de temas, sabe? Eu tinha milhões de temas na cabeça. Enquanto muitos colegas não tinham ideias, eu emprestava as minhas, porque eu queria falar sobre tudo que você puder imaginar. Eu fiquei tão empolgada de escrever pela primeira vez, porque eu era muito novinha quando eu entrei na faculdade, eu tinha 17. Eu me formei com 21. Então, assim, eu achei tão o máximo aquilo de escrever, né? Eu seria a autora que eu queria falar sobre tudo que você puder imaginar. E aí a minha orientadora teve bastante trabalho comigo, porque eu enlouqueci. E eu me lembro que ela falou, Mayara, foque em alguma coisa, não dá para falar sobre tudo. E aí tinha uns 3 outros temas que eu emprestei, eu doei, na verdade, para os colegas. Então pode falar disso que eu não vou falar, não. Aí eu fechei nisso. Na verdade, a história da educação é uma coisa que sempre me intrigou muito, mas aí para fazer um recorte maior, eu entrei na história da disciplina. Eu sempre questionei por que tão pouca carga horária, porque eu amava as aulas de história, e acho que o primeiro questionamento que eu fiz foi esse: por que tão pouca carga horária para uma disciplina tão importante, tão bacana, que era a disciplina de história? E por que eu aprendia daquela maneira, né? Porque, assim como eu tive excelentes professores de história, eu tive alguns também que ensinaram de uma forma muito tradicional. Então, eu sempre questionei a escola, de modo geral, enquanto aluna. E isso foi me acompanhando. Então, quando eu tive primeiro contato com o laboratório de práticas pedagógicas, eu já dava aula para o fundamental, né? Porque eu tinha feito normal. Então, durante a faculdade, eu já tinha contato com a educação. Fazer 13 anos que eu estou em sala já. Então, eu já questionava, eu já tentava desconstruir algumas questões desde aquela época. E a questão do ensino de história, eu queria entender como, de fato, tinha surgido. A gente estuda muito pouco sobre isso. Muitas questões a gente estuda pouco. Eu questionava, por exemplo, por que eu tive História da África na faculdade e eu nunca tive História da África na educação básica. Eu achava um absurdo aquilo. Eu só tive contato com a história do Oriente Médio, por exemplo, na faculdade, na escola. A gente, né, nunca ouviu falar sobre essas questões. Muito rápido, né? Até na faculdade. Eu tenho colega. Só te cortando, sim. Até na faculdade mesmo, isso, eu acho que é muito pouco tempo para falar desses temas. Eu tive África 1 e 2. Eu tive 2 períodos só de história da África. E aí eu questionava muito, o que eu tenho que aprender? Por exemplo, a independência dos Estados Unidos, eu estudo, às vezes, tão pouco história do Brasil. O que eu tenho que aprender? A Revolução Francesa. E eu não estudo África, por exemplo. É a visão do colonizador, né? A gente aprende sobre o padrão eurocêntrico até hoje, infelizmente. Então, isso me causava muita inquietação, sabe? Eu tive colegas na faculdade, por exemplo,
que chegaram à graduação achando que o Egito ficava na Europa. Tinha colegas que não tinham noção básica de geografia, mas não é porque aquele colega era um ignorante. Sim. É porque, de fato, a gente não sai da escola com essa visão, né? A gente perde. A geografia pode ter deixado a desejar, né? Mas o que a gente aprende de Egito e o que a gente escuta falar de África no senso comum não combinam. Então não dá para associar, por exemplo, que a civilização, né, que criou tantas coisas, está na África, que é o lugar da miséria, porque é isso que a gente escuta, mas na escola também a gente não aprende. Então, todos esses questionamentos me fizeram escrever. Inicialmente, eu ia escrever sobre a história da educação. Sim. Porque na época, né, eu comecei a participar dos fóruns de educação, do Fórum Estadual, do Fórum Nacional, desses movimentos de construção do atual plano, né, que acabou demorando 4 anos lá para ser votado e não contempla tudo aquilo que a gente lutou para que estivesse lá. Então, foi nessa mesma época que eu me formei. O Fórum Estadual foi em 2008, se eu não me engano, e eu formei em 2009. Então, toda essa discussão em torno da educação estava muito presente em mim pelas vivências que eu tinha naquele período, né? E falar da disciplina de história, assim, foi uma descoberta, porque eu comecei a falar com uma visão e eu acabei terminando com outra, né? No trabalho, eu falo um pouco, eu começo falando da história da educação no Brasil, e aí eu já me deparo com uma desconstrução necessária. A gente começa a ver estudos sobre a história da educação no Brasil a partir da escola, do Colégio dos Jesuítas. A gente não vê a história da educação começando com os índios, por exemplo. Se nós olharmos por esse ângulo, nós temos mais de 3.000 anos de história de educação aqui no Brasil. Aliás, se nós tivéssemos mantido a educação dos índios e não a dos jesuítas, nós não estaríamos com o Pantanal queimando hoje, certamente. Nós teríamos um outro modelo de sociedade, eu não tenho a menor dúvida disso, né? Então, acho que do início ao fim, eu consegui perceber que a história da educação ela é a história da opressão, ela é a história dos vencedores, ela é a história dos grupos dominantes. Eu acho que isso está começando a mudar. Eu até me arriscaria um tempo atrás a dizer que isso começa a mudar com a LDB de 96. Mas diante do que a gente tem visto hoje, eu acho que nem lá a mudança foi muito significativa. Eu acho que está começando a engatinhar. E aí, no primeiro capítulo, eu faço uma análise, né, sobre a história da educação, falo, né, da chegada dos jesuítas, e de cara a gente já observa que a gente mantém esse modelo até hoje, né? Mais de 500 anos depois. Provas, exames, punições, medo, silêncio, todos esses conceitos estão na escola hoje. Como assim, né? É até irônico pensar, mas a gente reproduz o mesmo modelo. Ah, a gente evoluiu? Sim, em muitas coisas. Mas no básico, a gente continua reproduzindo o mesmo modelo de avaliação, por exemplo, colocando medo no aluno. Olha, a prova está chegando, a prova virou um instrumento de medo. Virou não, né? Se manteve o instrumento de medo. E aí eu analiso também as 3 principais constituições, o que elas falam sobre a educação, né? A Constituição do Império, a primeira da República e a atual. Eu acabo voltando nesse capítulo, embora a gente não tenha muito hábito de se ler novamente. São tantas coisas que a gente vai fazendo ao longo do caminho, e eu acho que esse foi o ponto alto que me encantou com o projeto, porque a gente não se relê. É um momento tão conturbado para quem estuda e para quem trabalha, né? Porque se a gente pudesse dedicar só à vida acadêmica, embora eu goste muito da sala de aula, mas a gente não quer estar em 4 escolas, a gente quer estar em uma, né? Sim. Mas a gente tem que trabalhar e estudar, a gente acaba tendo tantas outras coisas e a gente que continua, né, na vida acadêmica que a gente não consegue voltar ao que a gente mesmo escreveu, a gente não consegue ler os colegas muitas vezes. Mas eu cheguei a voltar no meu TCC quando eu falei da 10.639 na pós da UFJF.
na pós lá de Juiz de Fora, que eu discuto, né? E aí eu pego de novo a Constituição e uma lei de educação que proíbe, por exemplo, os filhos de escravos de frequentar a escola. Olha Eu isso. acabo usando novamente a bibliografia do meu TCC para voltar no tema. E aí eu faço uma análise breve, né? Porque a minha orientadora me proibia de escrever muito, porque se deixasse eu ia ficar fazendo um capítulo maior que o outro, e ela ficava, Mayara, esse não é o trabalho da sua vida. Aí eu falava, não, mas todo trabalho é o trabalho da minha vida. Tudo que eu escrever, eu tenho que escrever como se fosse o grande trabalho da minha vida, eu tenho que escrever com paixão. Mas eu entendo o que ela queria dizer, ela queria, né? Eu estava escrevendo uma tese de doutorado, era um TCC. Então eu tive que aprender, isso foi uma grande dificuldade para mim, sintetizar algumas coisas. Mas mesmo assim eu consegui falar um pouco das constituições, que era o que eu queria, né? O que elas traziam para a educação e das 3 principais legislações educacionais, que é a LDB de 61, que é o verdadeiro desastre, né? E a de 71, em plena ditadura, que é o retrato, acho que aquela LDB de 71 é o retrato desses grupos dominantes e dessa elite que acaba influenciando até hoje a educação. Aquele mesmo grupo que consegue fazer valer ali os interesses privados em detrimento da escola pública naquele momento, são os mesmos grupos que hoje são contra programas como o Bolsa Família, são os mesmos grupos que acham que ainda pode tirar verba da educação, né? Ontem mesmo eu ouvi essa história, né, do programa que mudou de nome e vão tirar da educação para o programa. Eu falei, gente, mas da onde mais tem para tirar? Sobrou alguma coisa para tirar da educação? Porque eu estou olhando por um ângulo que para mim não sobrou mais nada para tirar, né? E a gente vê que são os mesmos grupos que estão no embate lá da LDB de 61, que estão no embate da LDB de 71, que é o grande fracasso da educação, estão hoje controlando de alguma forma o ensino, estão hoje ligados ao poder público e travando, né? Travando as evoluções, travando os avanços da educação brasileira no todo. Não, é muito complicado porque parece que todo programa que eles lançam no governo, eles querem tirar da educação, né? Parece que já tem um... tira da educação, tira da educação. Daqui uns dias eles vão tirar da educação para investir no agronegócio. Eu não tô nem duvidando. Eu também. Não tô nem duvidando mais de nada. Porque tá realmente assustador. E assim, quando a gente olha, por exemplo, para a questão específica da disciplina de história, e a gente vê projetos como o Projeto Escola Sem Partido hoje, e essa visão que as pessoas têm de que a gente doutrina os outros, que eu não sei de onde que tiraram isso, porque se eu tivesse esse poder de doutrinar os meus alunos, nós não estaríamos no cenário político que nós estamos, com certeza. Com toda certeza. Deixa eu falar. Não, com toda certeza, concordo contigo. Não estaríamos. E eu não sei de onde as pessoas tiram isso. E relendo o trabalho, eu cheguei à conclusão de que, na verdade, foi o contrário. Esses grupos é que sempre usaram a educação para dominar ideologicamente, ligados à igreja, né, em todo o tempo. O Estado e a igreja, que sempre foram, querendo ou não, representantes desses grupos dominantes que hoje criam projetos como Escola Sem Partido, eles é que sempre usaram a educação para fazer manipulação ideológica, para vetar progressos. Eles que sempre usaram a educação a favor deles e hoje eles nos acusam de fazer esse uso ideológico, principalmente das disciplinas de humanas, como se só a gente que é de humanas pensasse e pudesse levar para o aluno alguma noção de cidadania, alguma orientação política, né? Primeiro, eu acho isso absurdo, porque desmerece em todos os aspectos as demais áreas. Sim. Toda a escola, todos os professores, todas as disciplinas têm a função de formar o aluno cidadão em todas as suas questões. Não só as disciplinas de humanas, né? Mas a gente vê que as disciplinas de humanas, ao contrário do que se diz que doutrina, elas foram extremamente limitadas ao decorrer da história da educação.
a fusão entre história e geografia, por exemplo, na ditadura, que se condensa na disciplina de ciências sociais, é o grande crime. É o grande crime contra as ciências humanas. A carga horária já era mínima, né? Se você for olhar desde o início, a disciplina de história vai surgir lá em HGB, com a criação do Colégio Pedro II, ela surge como disciplina optativa, né? Baseada numa legislação de 10 anos atrás, que diz que se deve dar ao cidadão instruções políticas rudimentares, ou seja, não se aprofunda muito, não, é o superficial, e que diz também que se deve dar uma moral cristã. Então, ela surge também totalmente influenciada pela Igreja Católica. Então, ela surge num cunho, num contexto desfavorecido, ela segue num contexto desfavorecido, ela continua num contexto desfavorecido, e ainda assim ela faz o milagre de manipular ideologicamente os alunos de uma forma milagrosa que eu, sinceramente, não consigo. Eu queria aprender a fazer toda essa manipulação que as pessoas associam, né, a gente. E aí, quando a gente continua olhando para a disciplina de história, a gente se depara com várias questões. A formação dos professores, por exemplo, dessas áreas, que também podiam ser formados para lecionar para todas as disciplinas de ciências humanas. Você não tinha uma formação específica em alguns períodos, né? Não é uma crítica aos colegas que se formaram nessa época, porque não tem culpa, são fruto desse sistema. Mas é o sistema que diminui, que reduz de tal forma a importância de alguns conteúdos, a importância dessas disciplinas, que fizeram as formações naquela época. Tinha cursos que duravam até 2 anos e meio e formavam o professor em estudos sociais. Ele podia dar aula de história e dar aula de geografia. Nossa, eu fiz tanta coisa e eu não me sinto capaz de dar aula de geografia hoje. A geografia tem tantas outras questões que a história não tem, e vice-versa, né? Eu brinco que eu quebro um galho na sociologia e na filosofia, que também não é por vontade minha, é por uma carência de profissional que a gente tem, né? E aí é um problema do sistema, é um problema do governo, não é uma culpa nossa, mas mesmo assim a gente não cumpre da mesma forma que um sociólogo, que um filósofo. Você imagina uma formação de 2 anos e meio, uma pessoa ir para a sala de aula, dar conta de tantas disciplinas. Eu também não tinha muito tempo, né? Então, acho que não tinha muito o que passar. E hoje a gente tem, acho que, uma carga horária, apesar de ter, né, as disciplinas divididas, mas se a gente somar a história, a geografia, a sociologia e a filosofia, dá 8 tempos. As disciplinas de língua portuguesa tem quase isso. Nada contra, acho extremamente importante. Eu não quero que diminua uma disciplina, mas a gente precisa rever os currículos, rever as divisões de carga horária entre as disciplinas, né? E agora, então, que se tem o projeto de tirar, né? E alguns estados já até tiraram a sociologia e a filosofia, então, aí é o desastre pronto, já, né? Com essa nova base, né, curricular, ainda mais no ensino médio, né? Que ficou tão aberto que eles não conseguiram nem fechar a base do ensino médio ainda. Que eu fiquei, caramba! Que é aquela loucura, né? Que agora o português e matemática é essencial e as outras ficam aqui meio optativas, né? Cara... Eu não posso nem ouvir falar em BNCC, eu tô com trauma dessa sigla. Não, e pra gente ainda em história, que começou a valer, esse ano, né? Os livros já vieram com essa nova norma, mudou praticamente a linha histórica, né? Porque enfiaram a Idade Média lá no 6º ano. E aí tu tem que ver com conteúdo. Pode falar. Não, essa organização cronológica que eles fazem do currículo é absurdo de fora a fora, porque, assim, é muito louco você começar lá com o 6º ano pela história antiga
e terminar com história contemporânea. O aluno do sexto ano, ele não tem maturidade, principalmente na escola pública, você não tem recurso quase que nenhum. Eu me lembro, eu não trabalho mais com fundamental, mas quando eu trabalhei com o sexto ano, numa escola onde nós tínhamos um monte de quadro digital que não funcionava, né? Que as escolas públicas, elas são sensacionais. Quando elas não têm, elas têm, mas não funcionam. Elas têm um monte de dinheiro público jogado fora. Era o caso dessa escola. Tinha aquela lousa digital que era caríssima, mas ela não funcionava. E eu não tinha recurso nenhum para levar nada de diferente para os alunos, e eu tinha que dar aula de Grécia, Roma, Egito, numa realidade de uma escola pública, uma escola do campo, com alunos que, acho que o mais perto que eles já viram de Egito foi na novela da Record, sabe? Eu ficava, gente, como que com quadro e giz você ensina um conteúdo desse para um aluno de 11, 12 anos? Com qualidade? Eu carregava televisão da minha outra escola, que era perto, que a gente comprou com a verba, para lá. Mas eu fazia, assim, não sei nem explicar. Eu fazia loucuras para conseguir dar aula. E conectava um cabo no outro. Escola que não tinha tomada na sala. Para você dar aula de Grécia, de Roma, de Egito, que é uma coisa que está completamente fora e distante da realidade dos alunos. Quando, no entanto, a gente poderia começar da história contemporânea, com os mais novos, e fazendo um mergulhar pela história até o ensino médio, né? A forma linear como se ensina é muito ruim. A escolha cronológica que se coloca para os alunos, essa divisão por série, é muito ruim. O que se ensina já passou da hora de ser revisto, né? Como eu mencionei no início, a gente ainda não tem. É uma luta para conseguir incluir as questões de história da África, por exemplo, mesmo com a lei, que já tem bastante tempo, a gente tem uma dificuldade extrema de discutir na escola questões de africanidade, né? E isso acaba ficando para o Dia da Consciência Negra, é uma vez no ano. Existe uma lei, né? Isso está no currículo, e isso é feito uma vez no ano na maioria das escolas. Então, assim, a gente precisa muito rever o que a gente está ensinando. Em todas as disciplinas, na verdade, né? Mas no nosso caso específico da disciplina de História, a gente precisa rever muito. A gente estuda muito pouco de História do Brasil. E a gente ainda estuda uma História do Brasil sob um ponto de vista extremamente simplista, extremamente eurocêntrico, que coloca sempre a população brasileira na inércia, que coloca sempre a população brasileira como se não tivesse participado de nenhum grande evento histórico, né? A população não participa do processo de independência, né? Como o termo até que o José Murilo de Carvalho toma emprestado do Aristides Lobo, assistiram bestializados. Será mesmo que a população brasileira ficou o tempo todo na inércia? Será mesmo que ninguém participou? Aí a gente começa a ver, por exemplo, questões como a escravidão. Não houve luta? Como não? A gente começa a ver revoltas pipocando em vários lugares e o currículo não traz isso. O livro por mim, eu queimava todos os livros didáticos, com raras exceções, eu salvava pouquíssimos, mas eu faria uma grande fogueira da Inquisição e queimava todos os livros didáticos, porque quando eles não são péssimos ou ruins, eles acabam sendo o currículo e a Bíblia de muitos professores. Existem até alguns livros bons, mas eu vejo professores que não conseguem enxergar o mundo além daquele livro. Por melhor que o livro seja, ele nunca vai trazer todas as questões. E ele acaba engessando demais as aulas. Uma proposta posterior ao TCC que eu tinha era fazer uma análise da disciplina de História dentro dos livros didáticos. Como os livros didáticos, ao decorrer da história da educação, como eles traziam a disciplina de História. Eu cheguei a começar, e eu cheguei a analisar alguns para o TCC, mas eu não pude me aprofundar. E aí depois eu acabei indo estudar História da África e religião, mas é um projeto que eu tenho vontade de fazer. Porque se a gente olhar, por exemplo, livros da época da ditadura, né, na disciplina de estudos sociais, porque eu não tinha história,
você vê ali totalmente um cunho ideológico. Você tem ali, nos livros, uma visão de um Brasil bucólico, de um Uhum. Brasil tranquilo, de nacionalismo, o uso dos símbolos nacionais no livro, o uso do hino nacional na contracapa de todos os livros. Tudo isso era uma doutrinação. E Até a hoje. gente que está doutrinando hoje, né? É. Desculpa, pode falar. Mas isso é interessante. Até hoje, né? Ainda temos resquício disso que os livros didáticos vêm com o hino nacional atrás, né? E existe esse negócio que não tem como falar de uma história neutra, né? Por mais que eles estavam tentando ali uma história neutra, eles estavam botando a história no ponto de vista deles, né? Acho que é porque eles estavam tentando ali uma Não, história neutra, não. Na eles, verdade, eles estavam tentando usar daquela disciplina para passar uma visão de Brasil que eles queriam que as pessoas acreditassem, sim, né? Para que as pessoas não se atentassem porque realmente estava acontecendo. Você via poesias, né? Eles resgataram até poesias barrocas e um monte de coisa para trazer essa visão de um Brasil, a minha terra tem palmeiras, ou de canto, sabe aquela coisa bonita, aquele Brasil da natureza bela, né, que está aprovando lá a queda das leis ambientais, aquele Brasil, né, do povo nacionalista, que é fã dos Estados Unidos. É a contradição em todos os aspectos. E quando a gente vê, e quando a gente analisa isso, por exemplo, na década de 70, a gente vê esses mesmos grupos e essas mesmas visões, e só mudou esse quesito para mim. Agora, eles doutrinaram e usaram a educação para doutrinar a vida inteira. E hoje, eles nos acusam de fazer a doutrinação e nós viramos o bicho-papão da história, né? Como as pessoas diziam, que eu falei no início, né? Que o Lula que ia botar fogo nos carros, o bicho-papão era o comunismo. Agora, o bicho-papão também são os professores, principalmente os professores de humanas, né? Porque a gente é que está fazendo com que os adolescentes virem gays, a gente é que está fazendo com que os adolescentes entrem para o movimento social, a gente que está fazendo com que as universidades públicas sejam um lugar da baderna, da balbúrdia. E essa visão é real, porque as pessoas realmente acreditam nisso. Eu olho e vejo assim, não é possível, as pessoas são de sacanagem, né? Não é possível que alguém acredite que, de fato, isso aconteça. Mas, infelizmente, eu já parei para ler, por exemplo, comentários de uhum, fotos em página. Até me arrependi, nunca mais, prometi para mim que nunca mais faria isso. E é assustador, porque as pessoas realmente acreditam. Eu vi esses sim, dias uma publicação antes e depois da universidade pública. A foto da pessoa normal, com cabelo normal, né, com uma roupa normal, e a segunda foto de uma pessoa com tatuagem, com piercing, com dread, com cabelo raspado de um lado, e atribuindo isso a mudança e a transformação ideológica que a universidade pública faz na cabeça das pessoas. Aí eu comecei a ler os comentários, eu fiquei horrorizada. As pessoas de fato acham que quem vai para a universidade pública vira o que não é, que quem vai para a universidade pública vai para usar droga. Eu não sei de onde as pessoas acham que saem todas essas pesquisas. Eu uhum. acho que eu não sei se eles pensam que a gente compra pronto de algum lugar essas pesquisas, porque se as pessoas só vão para usar droga e para fazer tatuagem, eu não sei como se produz tanto, né? A vacina, inclusive, pode sair de uma das nossas universidades públicas, que é o lugar da balbúrdia, segundo esses grupos. Eu me Ah, mas lembrei até da. Pode é falar. engraçado isso, né? Porque é sempre uma ameaça comunista, né? Em todo tempo vai ter isso, né? E agora a gente se encaixa nesse grupo. Todos os professores da mais de humanas são comunistas, não importam se eles pensam diferente contra o governo, é comunista. Nós Nós doutrinamos e nós viramos o bicho-papão, infelizmente. Eu me É. lembrei até agora da fala da Raquel, quando a gente começou lá na UFJF, que na primeira aula eu tentei me arrumar para ir, né?
fui de salto, e depois, quando eu comecei a subir aquelas ladeiras, eu já estava indo de tênis, moletom, mochila. Aí, Raquel, tá vendo? Você está sofrendo dessa transformação. Daqui a pouco você está aí no escadão, fazendo miçanga. Aí a gente ria disso durante o curso inteiro. Mas, infelizmente, a visão que as pessoas têm, de quem está de fora, tem da universidade pública hoje, ainda é essa. Por isso que tanta gente ainda apoia e concorda com cortes, né? Essa fala de que tem que tirar do ensino superior para investir na educação básica. Não, tem que investir muito mais na educação básica, não tem que tirar do ensino superior para isso, tem que tirar de outros lugares, porque tem muito lugar para tirar, menos educação. E eles, né, cismaram de tirar tudo que a educação nem tem mais para tirar. Temos 20 minutos. Tá. Então vamos lá. Voltando para a questão da disciplina de história. Quando eu finalizo o trabalho, eu faço algumas entrevistas com professores. Eu tive a honra de voltar à escola que eu estudei para entrevistar meu professor de ensino médio, que foi uma grande inspiração para fazer história. E já ouvi de alunos meus também que fizeram história por minha causa, e isso é muito legal. Doutrinei bem. Isso é muito bacana. Ouvi de alunos que foram meus, até de sociologia, que nem é a minha disciplina de origem, que foram fazer ciências sociais por conta das minhas aulas, foram fazer história, que foram fazer geografia, enfim. É bem bacana. E, né, no segundo capítulo, eu entro na questão da criação da disciplina, né, como eu havia dito, como ela surge, né, com IHGB e tal, e a trajetória dela. Falo das legislações. E depois eu faço 2 capítulos mais empíricos, que aí eu vou para a escola, entrevisto os professores, né? Escuto um pouco do que eles têm a dizer, das críticas que eles têm a fazer ao currículo, e eu ouvi diversas coisas. Foram entrevistas bem bacanas, e a maioria delas seguiram uma mesma linha, né? Eu ouvi, por exemplo, de um professor, quando eu pergunto sobre essa questão do cunho ideológico da disciplina de História, que ele era professor de educação básica, hoje não é mais, e também era meu professor da graduação. E aí ele fala que muitos alunos chegavam à graduação, eu acho que eu também fui uma dessas um pouco, chegavam com essa visão de que eu vou fazer História para mudar o mundo, eu vou fazer história para fazer revolução, né? E que isso é bacana em alguns aspectos, mas isso também é prejudicial, porque muitos desses professores vão para a sala de aula achando que vão causar grande transformação através da aula de história. E talvez por isso a gente tenha um pouco essa visão de que a disciplina, né, tem a possibilidade não de doutrinar, mas de promover uma consciência maior nos alunos. E ela, de fato, tem, porque você estudar a sua própria história é fundamental para a sua construção enquanto ser humano, para a sua construção enquanto cidadão, né? Uma coisa é você doutrinar, e não é o que a gente faz. Outra é você mostrar para o aluno quem ele é nesse cenário, quem ele é nesse contexto, que sujeito ele é, né? É você dar consciência de classe para ele, é você mostrar de que lado ele está e de que lado ele deveria estar, é você mostrar para ele de uma forma indireta que ele está apoiando o lado do opressor, mas a vivência dele, o lugar de fala dele, e a consciência social que ele deveria ter é do lugar do oprimido. Então, eu vi muitos professores relatando nessa entrevista essa importância e esse objetivo deles com a disciplina de História. E muitos, inclusive, que não seguiam o que está exatamente estabelecido no currículo, porque não dá para você fazer isso tudo seguindo aquela ordem cronológica de currículo. Eu me lembro que até a professora que eu entrevistei, que foi a minha professora, e depois eu voltei para estagiar com ela chegou a fazer uma divisão com outro colega que não é legalmente permitido na rede estadual, mas dentro de um acordo
e a escola deu essa autonomia, embora não estivesse no currículo, um dava o que a gente chama de história geral e o outro dava a história do Brasil. E Sim. eles conseguiram, dentro daquelas disciplinas que entravam como optativas, tipo RPM, né, que é resolução de problemas, trigonometria, eles conseguiram incluir história, o que foi raríssimo. Eu vi isso em pouquíssimos lugares, porque geralmente quando tem essas duas disciplinazinhas, coloca reforço de língua portuguesa, coloca reforço de matemática, e a escola deu para eles essa autonomia e eles conseguiram incluir mais 2 tempos de história. Então a turma ficou com 4 tempos de história e 2 aulas de história geral e 2 aulas de história do Brasil. E aí os 2 professores depois eles juntavam, né, a produção dos alunos para chegar numa forma de avaliar e chegar numa nota, né? Porque tem essa formalidade, querendo ou não, dava para fugir dessa formalidade de ter nota, de preencher currículo e tal. E ficou muito, muito bacana, porque eu via que a turma rendia muito mais, não só por conta da carga horária que aumentou para 4 tempos, mas porque aqueles professores que dividiram, eles se identificavam muito mais com o conteúdo que eles estavam abordando. Sim. A professora em questão, ela era apaixonada por história do Brasil e ela mandava muito bem. E o outro professor, que também trabalhava história do Brasil em outras turmas, mas ele também mandava muito bem em história geral, em história antiga. Então ficou uma divisão muito bacana. Eu retornei também na minha escola de ensino fundamental para estagiar. Eu fiz questão de voltar nas minhas escolas e aos meus professores, e foi muito bacana. A escola, inclusive, uma delas eu dou aula hoje, e eu entrevistei também essa professora que me deu aula no fundamental. Eu me lembro das aulas dela sobre Revolução Farroupilha, que na época estava passando até aquela minissérie A Casa das 7 Mulheres, e eu fiquei encantada pela história da Revolução na época. Acabou me marcando o 7º ano das aulas dela por conta disso. E eu voltei lá, entrevistei ela também. Eu fiz questão de fazer uma parte de entrevista com os professores do ensino médio e uma parte com professores do ensino fundamental para olhar as diferentes visões. E ela, inclusive, é uma professora que se formou nesse modelo de estudos sociais. Ela era incrível, muito boa, inclusive, apesar dessa formação muito enxuta, que não é, né, nem de longe culpa dela, mas ela é dessa formação e é, assim, incrível enquanto professora. Eu tenho um comentário aqui, sou da época de 70 e 80. Sou de uma época, 70, 80, em que as aulas de história só tinham fatos e datas, sem debate, anos de chumbo. Pode comentar. Pois é, verdade. Eu acho que nós ainda temos um pouco desse ensino, né? Para começar a comentar a questão. Eu acho que nós ainda temos um pouco desse ensino. Eu percebo isso ainda nas escolas onde eu atuo. É muito difícil quando a gente propõe desconstruir. Eu já ouvi, por exemplo, de diretora que quando eu estou na escola eu faço muito barulho, eu faço muito alvoroço com os alunos, que eu vou para o corredor, que eu faço moral. Então, isso ainda, quem passou pela escola e olha o ensino de fora, né, como o Antunes, né, meu primo querido, apesar de ser jornalista, de ter uma visão muito, muito mais ampla do que algumas pessoas que simplesmente analisam a educação de fora, mas ainda tem a visão de que a gente evoluiu muito nesse quesito. Mas eu não vejo tanta evolução nesse aspecto. Eu ainda vejo provas e conteúdos e trabalhos, trabalhando datas, trabalhando fatos históricos de uma forma específica. Ainda tem muito professor cobrando. Ontem mesmo uma colega me mandou um trabalho do filho pedindo ajuda para fazer sobre Incas, Maias e Aztecas. E as perguntas eram as mais, na escola privada, inclusive, considerada boa, né? Não é daqui, é do Espírito Santo. E as perguntas eram as mais tradicionais possíveis. Não foge. E a gente sabe, né, que Incas, Maias e Aztecas entram no currículo assim, como uma vírgula, né? O professor trabalha porque tem que trabalhar. Então, o que tinha de mais tradicional ali, de questionário, foi o que ela colocou. E a gente ainda vê isso. Apesar da gente tentar, tem muita gente bacana
Hoje, a gente tem na escola pública, por exemplo, muita gente que está na academia, muita gente que está produzindo, muita gente que está pensando, muita gente que fez pós-graduação, que fez mestrado, que fez doutorado. Isso é muito positivo. A gente já viveu uma época em que o mestre, o doutor estavam só na universidade. E hoje, nós temos muita gente, né, na educação básica também. E isso é muito legal. Eu tenho uma amiga que até falou comigo, não, eu acho que você não devia mais estar aqui nessa escola, não, você devia estar em outros lugares. Nossa, eu acho você tão bacana. Você devia... Eu falei, mas é exatamente por isso que eu tenho que estar aqui. Por que quem produz, por que quem tem algo um pouco mais amplo, não melhor, mas um pouco mais amplo, uma visão um pouco mais ampla para passar, tem que estar nas maiores escolas, ou tem que estar na universidade, não pode estar na escola pequenininha do interior, tem que estar. Porque é de lá que a gente precisa começar a fazer essas desconstruções. Sim. E um embate diário, tentar trabalhar questões de africanidade, é um embate diário tentar trabalhar questões de gênero, é um embate diário trabalhar questões sobre machismo, questões sobre violência contra a mulher, questões sobre muitas coisas que não estão diretamente ligadas à disciplina de história, mas que estão ligadas a essa desconstrução que a gente fala que a educação precisa. Então, como ele fala que a história era essa disciplina que trabalhava de forma factual, de forma tradicional, nós ainda temos muitas disciplinas que trabalham assim. Tem muita gente de filosofia, por exemplo, que ainda trabalha como se a filosofia tivesse surgido na Grécia, que não sabe nem o que é filosofia africana, que nunca nem passou para o aluno que essa filosofia ocidental que a gente conhece, ela surgiu sim na Grécia, mas que a filosofia em si, o ato de fazer filosofia, de pensar, ele é muito anterior à Grécia Antiga. Sim. Ele vem dos povos africanos. E você vê muitos colegas ou que não sabem isso, ou que não conseguem passar essa visão para o aluno. Então, todas as disciplinas, se a gente for pegar para ver, a gente ainda tem esse cunho tradicional. A de história, eu acho que acaba sendo a mais, porque se trabalha com data, se trabalha com eventos. Ainda tem gente que pergunta para mim, você é professor de história? Quem descobriu o Brasil? Não sei. Quem foi? Não sei, eu não estava lá. Né? Como se ser professor de história fosse saber dar resposta às coisas. Em que data foi tal coisa? Não sei, sou péssima em datas. Por que eu tenho que saber em que data foi? Porque eu sou professora de história. Eu não sou professora para decorar a data. Né? Eu estudei história para construir e debater outras questões, não foi para decorar a data. Temos quantos minutos? Temos 5. Temos que nos despedir. Mas eu acho interessante essa questão. Igual assim, tu falou da filosofia, muitas pessoas conhecem, né, uma figura aí filosófica e teológica, o Agostinho, né? Agostinho de Hipona, só que acho que as pessoas não dão reconhecimento que ele era africano, né? Então a teologia e a filosofia dele vinha de lá, raízes africanas. E fica muito, né, com essa visão europeia aí de também trazendo para outras áreas, como você falou, a filosofia, entre outros, só que a história, como você bem disse, né, é a que mais vista e que mais leva pau nessa questão. Olha, incrível, gostei do tema, muito bom. Eu achei muito interessante essa parte das perguntas, igual você falou, foi rever os professores e perguntar para eles, e que as visões, né, de cada um ali, a diferença, e eles chegam muito próximos umas das outras. Eu achei incrível isso, achei muito legal ver essa visão de mundo diferente, né, de história ali, que para cada um eu achei muito legal mesmo. E acho que a gente podia ficar muito bacana falando sobre isso. Cara, tem tanta coisa para falar, ainda mais na questão do ensino de história no Brasil, que dos anos para cá, então, né, como já comentei, essa nova base curricular aí, que mexeu na nossa parte de ciências humanas, entre outras questões. Mas, novamente, queria te agradecer, né, por ter topado participar, topado compartilhar conosco aqui o seu tema de pesquisa. Quem sabe mais à frente a gente traz aqui a sua tese de pós aí, né, as outras questões. Temos uns comentáriozinhos aqui choleantes, né, para você, te parabenizando. A Raquel falou que a pós foi maravilhosa, a sua mãe mandou um comentário. Minha mãe é ótima. Também
A Marcélia falou, muito lindo ver sua paixão pelo ensino de história. A Raquel, de novo, excelente trabalho. Ela ia ter que sair, mas depois a gente se vê no Religando. Daqui a pouco. Ah, Por sim, sinal, verdade. Começa hoje, né? Ai, sim, Karine, minha irmã de coração querido, também está assistindo. Beijo. tá Então, falando. Matheus, eu que agradeço. Para mim foi muito bacana reler. Eu acabei divulgando para um monte de colega o projeto que eu achei muito legal. Até o Rafael, que vai fazer acho que no final de outubro com você. Estou ansiosa para ver a live dele, que ele fala sobre loucura. Muito, muito legal. Foi muito bacana para mim reler o meu TCC, porque assim, foi um momento, foi um contexto muito difícil da minha vida. Eu vivi os primeiros meses da perda do meu avô de um luto muito profundo e depois eu consegui escrever, né? E eu consegui finalizar o trabalho. Foi assim muito bacana. Reler me trouxe muitas lembranças dele, né? Depois de 9 anos que eu me formei, depois de 9 anos que eu perdi. Foi um trabalho muito gostoso, né? Eu fiquei assim, gente, será que eu escrevi besteira naquela época? Porque a gente já se acha tão Aham. mais maduro, né? E, na verdade, tem coisa ali que eu acho que eu escrevi melhor do que coisas que eu escrevi posteriormente. Mas foi muito gostoso reler a mim mesma. Eu fiquei tentando lembrar que visão que eu estava tendo naquela época para escrever aquilo, o que eu estava pensando, o que eu estava questionando para mim mesma. E foi um reencontro comigo mesma muito, muito bacana. De todas as lives que eu participei, acho que essa foi a que me trouxe mais esse saudosismo, principalmente da época da graduação, que é um momento tão legal que a gente vive, né? Deu até Sim. vontade de fazer outra graduação, É, só aí, para tá vendo? viver de novo. Tá, mas eu quero fazer com uma turma de adolescentes, de jovens, para Isso aí. viver de novo aquilo, né? Apesar de eu não vou ser a mesma ali, mas eu quero viver essa efervescência de novo. Até me animei aqui. Então, ó, já pode encaminhar para outra. Acho que vai ser legal. Essa experiência é bem interessante. Terminar antes disso, mas um dia eu volto aos bancos escolares da graduação, quem sabe? Eu agradeço novamente, né, que a gente conseguiu fazer isso, né, também a ideia também é tirar nessas pesquisas que ficam guardadas na universidade, muitas vezes as pessoas não conhecem, também fazer o autor se revisitar, né, se rever, cara, igual tem pouco tempo que eu me formei em 2018, mas quando eu releio a minha pesquisa, eu já falo, caraca, da onde eu tirei isso? Por que eu escrevi isso nesse momento? Qual foi? Que a gente já fica com aquilo. Porque a gente já não é a mesma pessoa. A gente vai modificando a cada dia, mas a gente fica com aquilo na cabeça. E eu acho que, então, eu acho, como você falou, eu nunca tinha pensado desse modo, né? De se revisitar. Aí quando você Sim, falou nisso, aí eu falei, caramba, é também um modo de nos revisitar. sim. E novamente eu te agradeço. Tá? Muito Muito, obrigado. muito Obrigado a bacana. todos que nos acompanharam. Parabéns pelo projeto e vou acompanhar as próximas, com certeza. Assisti a da Raquel, vou aguardar a do Rafael agora, que eu estou ansiosa para ouvir a pesquisa dele também. O Rafael já concluiu até o doutorado e vai voltar na tese de graduação dele. Eu achei esse retorno a nós mesmos muito, muito bacana. Foi de fato o ponto alto da proposta. Isso Fica muito. gravado? Fica gravado, vai ficar gravado. Daqui a pouco eu já É porque eu posto. sempre passo pelo Instagram da escola, pelo meu mesmo. Eu acho que eu nunca deixei gravar. Vai ficar gravado sim. A gente vai salvar no GTV, aí fica salvo Ah, lá depois da então tá. pessoa ver. Tá bom? Novamente te Legal. agradeço. Agradeço a todos que nos acompanharam, a todos que nos viram posteriormente. Muito obrigado e uma boa noite para vocês. Boa Obrigado. noite, obrigada a você, Matheus. Obrigada a todo mundo que assistiu. Beijo. Beijo.